Os meios de comunicação tradicionais já não são suficientes para os políticos se promoverem. A internet terá papel central na campanha eleitoral deste ano. Diferente de outros meios, ela é uma zona livre para políticos em busca de projeção entre milhões de eleitores. De forma barata e rápida, a internet dá o retorno imediato das impressões do público. Assim, muitos políticos veem nela a possibilidade de um comício eletrônico. Mídias sociais se apoiam muito em imagem e é muito comum, entre muitos erros, o candidato ou o político já com mandato colocar fotografias que não têm um padrão de bom senso, não tem um padrão de qualidade, não diz nada. Nas mídias sociais, Território Livre, as campanhas já começaram. Nos meios tradicionais, como rádio e TV, as campanhas acontecem a partir de julho. E o Tribunal Superior Eleitoral ainda não divulgou a série de regras que disciplinarão o processo eleitoral. Em relação às eleições desse ano, ainda não houve aprovação da resolução específica relacionada à propaganda. Essa resolução, na verdade, ela não pode mudar a lei, ela apenas detalha, né, ela regulamenta como que o TSE interpreta e diz como que deve ser aplicada a legislação. Enquanto nos meios tradicionais a fiscalização é maior, nas mídias sociais é livre, porém não há uma receita para sua utilização. Normalmente a gente comete algumas gafes, porque por mais que você acredite que seja o adequado colocar determinada postagem, depois você percebe em cima da repercussão que não foi tão adequado assim. A lei penaliza a chamada guerra suja na rede. Emitir mensagens ou comentários ofensivos na internet é crime. E as multas podem variar de 15 a 50 mil reais. O que está acontecendo é uma indústria, né, de assessores, pseudo-assessores, gente paga para estar nas redes, ou difamando, ou caluniando, ou propagando factoides e promovendo ataques. Isso é uma questão que realmente está muito fora de controle. No Tocantins, o desafio de controlar este território livre fica de fato difícil, pois não há ferramentas que apoiem a fiscalização e punição dos crimes cometidos na internet. E no nosso estado não existe uma delegacia especializada para coibir, investigar, apurar, chegar aos responsáveis e realmente dar um retorno para quem às vezes é ferido, agredido com esse tipo de campanha suja, né? Apesar dos desafios, a internet não pode ser deixada de lado. Segundo pesquisa recente do Datafolha, os jovens brasileiros acreditam na internet. Para se ter uma ideia, 71% dos entrevistados consideram a web um meio para fazer política. Sinal de que é preciso saber lidar bem com esta ferramenta. Isso é um momento bom para a nossa nação. É um momento em que o povo começa a abrir os olhos, a juventude que tem essa força de inovação natural e de transformação, traz essa força e vai para as ruas, né? Na semana passada, o Superior Tribunal Eleitoral solicitou ao governador em exercício de Pernambuco, Eduardo Campos, também presidente do Partido Socialista Brasileiro e pré-candidato numa chapa com Marina Silva, à sucessão presidencial deste ano, as eleições presidenciais deste ano. Acontece o seguinte, um adepto do candidato, que o candidato não conhece, nunca viu falar, esse adepto resolveu postar no Facebook uma série de elogios ao governador de Pernambuco. A Justiça entendeu que isso era uma campanha eleitoral antecipada, que a lei não permitia, e mandou que fosse retirado da internet. O que acontece é o seguinte, precisa deixar bem claro, que o que tem de picareta por aí não é brincadeira. O que acontece é o seguinte, na campanha do presidente Obama, ele queria fazer umas novidades, umas gracinhas, e resolveu usar a internet. Mas também, depois de um certo tempo, eles não sabiam qual era a resposta. Aí chegaram à conclusão que aquilo podia estar sendo assistido desde uma criança de 10 anos até uma pessoa de 80, 90. Aí então, resolveram, em um determinado momento da campanha, a solicitar aos telespectadores, aos internautas, que ajudassem na campanha presidencial, enviando um dinheiro através do cartão de crédito, etc. E aí, o candidato Barack Obama obteve uma expressiva manifestação dos internautas. A partir daí,
No Brasil, na França, na Inglaterra, em todo lugar, todo mundo já acendeu a luz. Então, vou para a internet. O Obama foi, só que o Obama foi para uma coisa específica. Vocês podem me ajudar dando $1, $10, o que quiser para a minha campanha, é uma coisa específica. Porque veja bem o seguinte, Tatiana, presta atenção. Quando o Datafolha faz uma pesquisa, quando o Ibope faz uma pesquisa, eles dão a você que tipo de pessoa foi ouvida e qual foi o percentual. Por exemplo, audiência de televisão. Uma novela da Globo, por exemplo, ou o Jornal da Tatiana. O que o Ibope diz? O Ibope diz que tem tantos por cento de audiência, tem um share, tanto. Share é a participação. Tantos de tanta idade, tantos de tanta idade e tantos de tanta idade. Então dá um perfil. É por isso que a televisão consegue colocar no ar determinados programas, entendendo quem está do outro lado. De manhã, um programa para a dona de casa, para a família, para o aposentado. À tarde, um programa um pouco mais alegre, também um filme para jovens que chegaram da escola, almoçaram, vão tirar um soninho para depois fazer o trabalho de casa. E à noite, uma programação que começa com os jovens numa novela, depois passa por uma novela mais suave, depois passa para outra até chegar na outra, porque aí você vai chegar tecnicamente ao horário das 20 horas, que é o horário onde todo mundo está em casa, porque saiu do trabalho, está tomando banho, ou acabou de jantar, ou vai jantar. Então na internet é muito difícil você estabelecer, eu vou gravar aqui uma mensagem. Esta mensagem eu vou dirigir aos internautas. Eu sei, por exemplo, que a maioria dos internautas tem entre 12 e 25 anos, ou 16 e 25. Eu sei disso. Mas isso não quer dizer que ao postar uma mensagem, eu esteja me dirigindo especificamente a eles. Eu posso estar me dirigindo a um cidadão. Dificuldade de saber. Então, eu fico olhando assim, prestando atenção, e o jeito diz assim, não, porque neste ano, quem vai decidir as eleições do Brasil é a internet. Não caia nesta, é mais um conto do vigário. Obrigada, Ney.